Olá, eu sou Priscila, mãe do Isaac, que nasceu dia 5 de outubro de 2021, de parto normal, com analgesia. Ele nasceu com 49,5 centímetros e 3,9 kg. Meu intuito de compartilhar com vocês o meu relato de parto é porque durante a minha gravidez eu ouvi muitos relatos e isso me encorajou bastante. Eu já tava com 40 semanas em um dia, e eu e meu esposo, a gente tava bem ansioso com a chegada dele, mas a gente tava triste porque não chegava, né? Eu também não tinha tido nenhuma, ou pelo menos não percebi nenhuma daquelas contrações de Braxton, de treinamento. Então a gente ficava, né? Como é que vai ser, né? Desde o início nós escolhemos que seria parto normal, se eu conseguisse, desse tudo certo, né? E a gente estudou bastante pra isso. Se preparou também. Graças a Deus deu certo. Na minha adolescência, eu tinha muito medo de parto normal, né? A gente via aqueles vídeos na escola e tudo, morria de medo, e eu também tinha esse medo. Mas recentemente, minha irmã, que passou um tempo nos Estados Unidos, ela teve os 2 bebezinhos dela lá e foi parto normal, né? Ao contrário do que eu imaginava, né? Que se falava muito aqui, as pessoas que eu ouvia, é pequenininha demais, é estreitinha demais o quadril, se o menino for grande não dá pra ser normal, tem que ser cesárea. Então todas essas coisas, quando eu vi lá nos Estados Unidos, a maioria dos partos são normais, e em contato com essa realidade da minha irmã, né, que ela teve um parto normal com analgesia, e ela me falou, Priscila, é maravilhoso. Eu comecei a pesquisar também e ver se aqui no Brasil poderia haver, né? E aí, enfim, estávamos com 40 semanas e um dia. E aí fomos na ginecologista. E queria até agradecer, muito obrigada, doutora Tatiana, que me acompanhou, minha gineco, obstetra, aqui no Rio. Eu sou natalense, mas nós moramos no Rio de Janeiro. Queria agradecer também a minha gineco de Natal, que é a doutora Tereza Cristina, e também a minha físio obstétrica, que me acompanhou lá em Natal também, a Aline. Um beijão pra vocês, muito obrigada. Mas então, e aí a gente tava, né, nessa expectativa da chegada dele e nada, né? O meu tampão mucoso tinha saído uma semana antes e a gente ficou... Era um único sinal, assim, e depois do tampão mucoso, né, pode nascer a qualquer hora, mas pode demorar, enfim. Então a gente ficou nessa expectativa. Eu, mãe de primeira viagem, não sabia como era a bolsa estourar, não sabia nada como era. E fiquei esperando mesmo. Mas aí a gente foi na médica, né, e lá chegando... a gente falou, né, doutora, eu não queria parto cesárea e tudo, porque realmente queria normal, eu também não queria ter que usar ocitocina, né, porque eu já tinha ouvido falar que aumenta bastante a dor das mulheres, então, como é que é isso e tal, o que você acha? E ela, deixa eu te avaliar. E aí ela foi avaliar o meu colo do útero e viu que eu não tava, acho que eu não tava nem com 1 centímetro de dilatação, não lembro. Mas ela falou assim, peraí, deixa eu ver aqui. E ela fez o descolamento de membrana, né, que é uma técnica que os médicos usam pra talvez acelerar, né, o parto. E aí ela fez isso e eu senti, assim, algo diferente, mas eu pensei que era o toque, né, que era a sensação do toque, pra ver quanto sentia de dilatação. Mas aí quando a gente foi pra mesa, eu falei, doutora, então, eu ouvi falar de um tal descolamento de membrana que pode ser usado para induzir o parto e talvez funcione. Ela falou, então, eu acabei de fazer em você, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar a cesárea, né, porque não pode passar, assim, o ideal é que não passe 41 semanas e tudo, então a gente vai marcar. E olha, geralmente quando a gente marca, parece que os bebês ouvem e aí eles resolvem nascer logo, e deu uma pescadinha pra gente, né, aquilo deixou a gente bem mais animada, a gente voltou pra casa animada e tudo. E aí quando foi às 5 horas da tarde, detalhe, eu tinha feito de tudo, tá, gente? Chá de canela, que todo mundo indicava,
Sempre, durante toda a minha gravidez, eu caminhei muitos quilômetros. Dançava, rebolava, agachava. Vi muitos vídeos de mães americanas, né? Porque, isso é muito legal também. Dicas aí, pra quem entende inglês, né? Lá nos Estados Unidos, a maioria dos partos são normais. Então, você vai encontrar muitos vídeos com mulheres ensinando, assim, movimentos na bola, né? Aquilo, quem também faz fisioterapia obstétrica, a sua físio vai direcionar você quanto a isso. Mas aí essas mulheres tinham muitos vídeos, parteiras lá, né? Olha, você precisa fazer esses movimentos para ajudar o bebê a encaixar. Eu todos os dias fazia de tudo para subir escada, descer a escada, caminhar, agachar, continuei fazendo todas as coisas normais. Né? A minha gravidez não foi de risco, então sempre é bom você ver com sua médica e tudo. E aí, depois que ela fez esse descolamento, às 5 horas da tarde eu tava no telefone com minha mãe. E assim, eu não sabia o que era uma contração, qual era a sensação de uma contração. E o que eu senti, anotem aí, para as mães de primeira viagem, foi a sensação de cólica menstrual. Foi isso. E é interessante porque vem como uma onda. Eu já ouvia falar isso, vem como uma onda. Eu ficava imaginando como é que é essa onda. Mas a sensação, pelo menos o que eu senti, é como uma onda de dor. A dor, ela começa fraquinha, aí ela vai aumentando, 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 chega num pico e vai descendo. Então, é essa onda, né? Então, eu não tava sentindo nada, vinha como se fosse uma cólica menstrual, que aumentava, aumentava, diminuía. Mas era muito fraquinha. Aí eu falei, então acho que é isso. Eu também já tinha ouvido muitas mulheres falarem que quando elas tinham entrado no trabalho de parto, elas tinham vontade de fazer cocô, né? Desinteria, ir no banheiro. E elas falavam, né? Explicavam que é porque a cabeça do bebê tá passando ali, empurrando o intestino e toda aquela região ali. Mas eu também não senti isso. Mas aí eu senti essas cólicas menstruais vindo e tudo. Ok. Quando eu tava falando com minha mãe, eu pensei assim, eu não vou falar nada pro meu esposo, né? Porque todo mundo com expectativa e tudo. Eu ia deixar as pessoas ansiosas, vai que não engrenava no trabalho de parto. Então, ok, vou esperar. E a minha físio, a Lina, ela tinha me ensinado, né? Eu baixei um aplicativo de contagem de contrações pra saber se elas estão ritmadas ou não. E eu fiquei fazendo essa contagem. Também tem um vídeo maravilhoso que eu encontrei na internet. Vou ver se eu coloco aqui na descrição do vídeo. Que é uma americana, uma enfermeira americana, dando aulas de parto para casais. E eu acompanhei muito essa aula maravilhosa. E, assim, foi interessante porque eu fui entrando em trabalho de parto e eu, curiosa, ia sentindo as coisas e, eu lembro disso, lembro disso. Então foi bem legal. Então o que acontece? Então eu comecei a sentir essas contrações como onda. E eu, como dizem mesmo, legal. Mas eu continuei falando com minha mãe e não fiz alarde, né? E fiquei contando no aplicativo. Mas aí essa dorzinha começou a aumentar. E eu já sabia que tava entrando em trabalho de parto, né? Porque até então eu não tinha sentido nada. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu tô entrando em trabalho de parto. Mas eu não sei. Então eu vou desligar, porque a dorzinha tá incômoda. E depois a gente se fala. Ela, tá, minha filha, calma, fique tranquila. Se for, ótimo, né? Se não for... E eu desliguei, e aí eu fui falar, né, com meu esposo. Amor, eu acho que tá vindo aí as contrações. Então ele já ficou super feliz. Nossa, ficamos super felizes, empolgados, né? E aí a gente começou a preparar a casa, né? Então a gente foi desligando as luzes. Eu tinha feito uma playlist com músicas, né? Coloquei essas músicas e eu já fui me colocando algumas posições também que eu tinha aprendido na internet, né, de me apoiar na cadeira. E eu fui testando, porque eu também tinha curiosidade, né? Será que isso diminui a dor? Será que não diminui? Eu fui testando as posições. Então, eu fiquei 4, fiquei apoiada no sofá, fiquei apoiada na cadeira. Assim, eu não senti muito alívio, não. Né? Mas, aí eu falei, já sei. Foi aumentando. E assim, foi engrenando rápido.
e as contrações estavam vindo mais tempo, e eu só percebi isso porque eu tava vendo no aplicativo. Quando a contração vinha, eu clicava Start e depois Stop. E eu vi que elas estavam, desde o início elas já estavam ritmadas, eu acho que estavam vindo a cada 3 minutos. Era isso. E aí, só que elas estavam curtinhas, elas estavam vindo alguns segundos. Só que eu percebi que não tava aliviando, não. Então eu lembrei, eu vou pro chuveiro, banho quente, maravilhoso. Gente, quando eu entrei no banho quente, eu não sentia mais nada, cólica nenhum. Eu sentia que a contração tava vindo, mas eu não sentia dor. Banho quente é algo maravilhoso, enfim. Então, fiquei lá no banho quente, e meu esposo já ficou conversando, brincando, dando gargalhada. E eu também tinha visto nessa aula com essa enfermeira, ela mostrou um gráfico, eu vou ver se eu ponho aqui em algum lugar. Ela mostrou um gráfico que era os estágios do trabalho de parto e as carinhas que a mãe fica. Então, no primeiro estágio, é a mãe brincando, feliz, né? E quando chega mais ou menos por ali 4 centímetros, 3, 4 centímetros de dilatação, ela já não quer conversar muito. Depois de 4 centímetros, ela já tá assim, bem focada no trabalho de parto. Então, enquanto eu tava rindo, brincando, nós tínhamos decidido que nós não íamos direto para o hospital, porque, né, aumenta o risco de interferências que não são necessárias para o parto e às vezes até aumenta a probabilidade de você precisar de uma cesárea ou ter uma cesárea. Então, meu esposo, a gente combinou de esperar mais, né, até o trabalho de parto estar mais avançado, porque eu não sabia se eu ia esperar 2 horas, 1 hora ou 10 horas, né, não sabia. Então, o que acontece foi que a gente ficou ali rindo, brincando, e eu agradecendo a Deus, Senhor, obrigada mesmo que me ajude nessa hora do trabalho de parto, e meu bebê tá vindo, a gente tava muito ansioso pra conhecer o rostinho dele. E eu percebi que a dor tava aumentando um pouquinho, né, porque até então tava no chuveiro quente. Aí eu falei, não, acho que eu vou sair do chuveiro, né, porque já era muita água já. Vou sair do chuveiro, vou me maquiar, vou me preparar pra quando chegar a hora ir pro hospital e tal. Eu já tinha separado um top e tal. E aí quando eu tava me maquiando fora do chuveiro, aí começou a vir mais forte, né? Como eu disse, foi bem rápido. Nessas aulas que eu tinha assistido também com essa enfermeira, ela tinha dado uma dica, uma regrinha, né? Que é o 511, que é... Ela falou, né, qual a hora ideal de você ir pro hospital? É quando você tá tendo contrações de pelo menos 1 minuto de duração, com intervalo de 5 minutos a pelo menos 1 hora. E a minha já estava vindo, como eu disse, né, o intervalo já estava 3 e a contração estava vindo quase 1 minuto. E aí começou a vir 1 minuto e eu falei, não, vamos pro hospital. Meu esposo preparou alguma coisa pra eu comer e a gente foi. Então, eu tinha expectativa que eu ia chegar no hospital e ia logo pro quarto, então eu ia poder usar uma banheira, né, com água quente ou chuveiro, num lugar com a penumbra, que eu me sentisse mais confortável. Só que ainda tinha esses exames pra ser admitido. Eu já não me sentia... eu não conseguia ficar naquela posição. A enfermeira me ajudou a deitar um pouco, mas mesmo assim tava incomodando bastante. E a dor era realmente assim, como a cólica menstrual, acho que já tava vindo pra trás aqui nas costas. E eu não conseguia. Eu falei, moça, nessa hora eu já tava, ai Jesus, ai Jesus. Eu não sabia se eu ia gritar, se eu ia fazer escândalo, mas foi o que eu esperava. Eu não fiz, mas eu ficava realmente clamando por Deus, assim. E falando baixinho, meu esposo, calma, amor e tal. Mas realmente é bastante dor. E aí eu falei, moço, olha, já deu o que tem que ver. Será que já dá pra fazer o toque? Eu queria ir pro quarto. E ela olhou assim, não, já deu, suas contrações estão bem fortes e estão bem ritmadas, então, enfim. Nessa hora, né, eu lembro daquelas carinhas que a enfermeira mostrou, que eu falei pra vocês, eu já não queria conversa com ninguém. Então eu pensei, eu já devo estar com uns 4 centímetros. E dito e feito, quando eu fiz o toque, o médico falou, olha, você já tá com 4 centímetros de dilatação
e você pode ser internada, só que não tem vaga no hospital. Pois é. Aí ele falou assim, mas tem o outro hospital, que é, né, da mesma linha, na Barra, né, que é 1 hora de distância de carro. E aí eu falei assim, gente, como que vai ser isso? Você em trabalho de parto, 1 hora do hospital. Aí eu falei, amor, não sei se eu vou conseguir. Assim, mas eu posso dizer a vocês que eu tava sentindo uma paz, uma confiança que Deus estava ali, sabe? Que ia dar certo e de fato, assim. E aí a gente foi de carro e no carro as contrações aumentaram muito. E aqui eu quero dar uma dica pra vocês que eu peguei com outros relatos de parto, inclusive com uma mulher que eu acompanho, maravilhosa, se chama Franciele Nogueira. Ela tem vários vídeos de relatos de parto e também dicas, né, pra você sentir menos a dor e tudo. E uma das dicas que ela tinha dado era pra tentar relaxar ao máximo a musculatura, mesmo quando as contrações vierem, as contrações virem, você aceitar aquilo. Gente, é difícil, mas foi o que eu tentei. Então, foi muito legal, porque entre uma contração e outra, você tem um intervalo de alguns segundos. Eu não sei se com toda mulher é assim, mas, tipo assim, a contração vinha, a dor aumentava, chegava no pico e descia. Nesse intervalo pequeno, eu não sentia mais nada, parecia que eu não tava em intervalo de parto, tipo assim, sei lá, 10 segundos, você não sente nada. Então, nesse tempo, nesse intervalo, eu relaxava toda a minha musculatura. Então, tava no carro, aí vinha a contração, eu me contraía toda. Eu tentava relaxar a boca, né? Tentava relaxar o corpo, mas eu contraía. Mas quando ela passava, eu relaxava. Outra coisa que eu fazia na minha mente era... Eu via, eu mentalizava, né? Eu, tipo assim, sentia toda a contração e imaginava a onda. Então a contração vinha, aumentava. Quando ela chegava no pico, pior dor, eu ficava feliz. Porque eu dizia assim, a partir de agora vai descer, vai diminuir. E realmente, era assim, uma forma de me consolar, entendeu? Então a contração vinha, eu sentia, e quando ela passava, eu me jogava literalmente no banco do carro, assim, me deitava, relaxava mesmo, porque eu dizia, eu tenho que economizar forças pra o que vem a seguir, que eu não sei o que é, né? Ainda, né, mãe, de primeira viagem. Então, quando a gente tava no carro, eu já fui mandando mensagem pra minha obstetra. Doutora, o anestesista tá aí, né? Gente, a dor tava muito forte. Pra quem imaginava, assim, ter banho quente, né? E no hospital tem tudo isso, mas... Enfim, então, graças a Deus que a gente foi até, assim, não demorou tanto pra ir pro hospital, porque senão eu não sei como seria. Mas, imagina, não ter que ir pra Barra, sei lá, com quase o menino nascendo, ia nascer no carro, né? Mas, enfim, aí eu falava, doutora, pode mandar, viu? Vou querer o anestesista sim. Então, detalhe, antes de tudo, nós já tínhamos, né, conversado com ela, eu já tinha dito, doutora, eu queria que tivesse o anestesista, não sei se eu vou precisar, não sei se eu vou querer, não sei se eu vou pedir, mas eu queria que ele tivesse na equipe. Por quê? Porque geralmente, né, o que se escuta e tudo é que o primeiro parto demora mais do que os outros. Então, e geralmente demora mais horas e tudo. Só que, pelo que eu tinha visto com a minha irmã, ela falou assim, Pri, o meu trabalho de parto foi 10 horas. E demorou bastante pra eu chegar a 6 centímetros. E não, parecia que não evoluía. Quando eu fiz a analgesia, parece que minha musculatura relaxou. E daí pra 10 centímetros foi um pulo. Aí eu pensei, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Então eu falei, eu vou querer isso. E aí eu falei, doutor, eu não sei, né, se eu vou conseguir manejar a dor de outras formas, né, com chuveiro e tudo mais, eu queria que ele estivesse lá. Então eles me levaram pra sala de parto e eu deitei na maca, eu já tava urrando de dor mesmo. E era uma sensação como se quisesse expulsar algo que você sabe que é o bebê. É muito forte, o seu corpo faz isso por você, você não tem controle.
todo o seu corpo contrai, tudo contrai pra expulsar, né, o bebê. E eu tava com muita dor e a minha médica, né, foi como uma mãe, assim, realmente muito humana, muito sensível. Ela pegou minha mão, né, ficou alisando, ela, calma, vai passar, a analgesia tá aí. E eu me senti muito acolhida ali naquela hora. E realmente, depois que tomou a analgesia, eu não senti mais nenhuma dor. E aí eles foram me apresentando, ó, esse aqui é assistente, esse é o anestesista, esse aqui é o seu pediatra. E eu fui, oi, tudo bom? E você começa a brincar, a sorrir, você não sente mais nada mesmo. Eu até falei assim, eu vou tirar uma soneca. E ela falou, claro, vamos todo mundo sair daqui, deixar ela descansar. Só que como todo mundo saiu da sala e você fica sendo monitorado, né? Você vê os batimentos cardíacos do bebê, aí você fica sendo monitorado com isso. E também o gráfico da sua contração, né? Quando vem e tal. E eu tinha estudado bastante, né? E eu vi que uma dos sinais de sofrimento fetal é a bradicardia do bebê, né? Que é quando os batimentos cardíacos vão baixando, diminuindo a frequência. E aí o aparelho começou a apitar, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, amor, chama a obstetra. E aí ela veio e falou, olha, deita de lado, pra ver se a gente consegue melhorar a oxigenação do bebê, né? Então isso é uma das coisas que pode acontecer com analgesia. E aí eu deitei de lado, respirei fundo, soprando, e a gente ficou assim, acho que uns 5 minutos. E aí foi normalizando os batimentos cardíacos do bebê. E eu me deitei do lado esquerdo, né? Ela me orientou e aí foi normalizando. E quando ela já foi ver, olha, foi muito rápido. Eu acho que quando eu fiz a analgesia eu tava com 7 centímetros. Quando eu fui pra 9, 10, foi muito rápido mesmo. E eu cheguei do meu susto, Aí ela chama todo mundo de novo, todo mundo voltou pra sala e ela falou, pronto, pode empurrar. Aí eu, sério? Tipo, agora? Porque você não sente nada. Ela falou, não, pode empurrar, ele tá aqui, né? E eu comecei a empurrar, meu esposo quis ver tudo. E realmente você não sente nada. Uma coisa interessante que graças a Deus, né, eu tive uma boa médica e eu também tinha estudado sobre isso, que durante o parto normal, o ideal é você fazer força somente quando a contração vem, porque senão isso aumenta o risco de laceração. Vou dar um exemplo bem, assim, é diferente, mas vocês vão entender. É a mesma coisa de você tá querendo fazer cocô com prisão de ventre. Você tá forçando, o cocô não tá lá, e você tá forçando, e aquilo pode rasgar tudo, né? Então, da mesma forma. Só que quando você faz o parto sem analgesia, você tá sentindo a contração e você faz a força. Antigamente, né, as equipes ficavam, vai, força, força, força. E a gente sabe que hoje isso não é o melhor. O ideal é que realmente a mulher faça força quando ela sentir que deve fazer, né? Isso diminui o risco de laceração. Ela que tá sentindo no corpo dela e mais ninguém. Porém, quando você faz analgesia, você não sente isso. E aí é que uma boa equipe faz a diferença. Porque quando a médica e a assistente viam no gráfico que a minha contração estava aumentando, é quando elas me ajudavam, elas me dirigiam. Então, elas me encorajavam. Pri, agora faz força, 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 que a contração tá aí, né? Porque elas estavam vendo, eu não tava sentindo. Então, quando a contração vinha, elas diziam, vai lá, força, força, empurra, força, força, força. E foi muito rápido também. Eu acho que eu fiz 6 pushes, que é empurrar, né? Só que em cada push eu fazia várias forças, né? Porque demorava um pouco a contração. Então, o pico, né? E teve uma hora que eu achei que não ia conseguir, porque eu fazia força, mas não vinha. E ela dizia, vá, força, força. E assim, como você não tá sentindo nada, você não tá vendo. Uma coisa também, outra dica, é que, assim, o ideal de posição pra diminuir o risco de laceração é que não seja deitado. E eu tinha falado isso com a minha médica, eu não quero ter o bebê
deitado, né? A pior também, vamos comparar, você fazer cocô deitado, né? É diferente de você estar sentado ou agachado. E aí, o que eu fiz? Como eu tava deitada, porque eu não tava sentindo muito as minhas pernas, eu pedi pra elevar a cabeceira da cama, né? Pra eu ficar ao máximo 90 graus que eu conseguiria. E eu vi um gancho em cima, e eu falei, eu posso segurar alguma coisa pra, né, ficar mais sentada? E ela também super... foi maravilhosa. Ela falou, pega um lençol e enrola pra ela segurar. E aí eu consegui segurar, fazer força e tentar. Uma hora que eu falei, eu não vou conseguir, acho que eu não vou conseguir. E ela falou, olha, tá aqui, põe a sua mão pra você sentir. E aí eu coloquei, gente, essa hora foi emocionante. Eu senti a cabeça dele, o cabelinho. Falei, gente, ele tá aí mesmo. Aí isso me deu garra, isso me deu força. E aí quando eu senti o cabelinho dele, aí eu fiz toda a força. E ele nasceu. E foi engraçado porque meu esposo, ele nasceu 00:06. E antes disso, né, meu esposo falou, amor, você que vai decidir se ele vai nascer no dia 5 ou no dia 4. E ele nasceu no dia 5, né? Mas foi emocionante, assim, foi maravilhoso. E meu bebezinho tá aqui com a gente. Vale muito a pena o parto normal. Encorajo mesmo vocês a né, tentarem. Encorajo vocês a fazerem bastante caminhada, né? Lógico, com orientação médica do fisioterapeuta, bastante caminhada na sua gravidez, também logo antes do parto, fazer os exercícios de rebolar na bola, tudo para que o bebê fique bem encaixadinho. Enfim, vale muito a pena. A recuperação é maravilhosa. Eu quase, assim, eu não sentia dor, na verdade. Depois que o bebê sai, laceração, a laceração foi grau 1, né, que foi o mínimo, assim, ela disse que só deu um pontinho. E também tem uma dica com isso, porque a minha fisioterapeuta, né, a obstetra, ela falou assim, Pri, você tem que fazer o alongamento do períneo. E ela me ensinou como fazer, né, e tudo porque eu também sou fisioterapeuta. O ideal é que você vá na clínica e a fisioterapeuta vai fazer com você. Mas ela falou, olha, como você é físio, ela foi me fazendo as perguntas, né, e aí eu, não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu sei fazer. Só que eu não fiz o alongamento. E aí a obstetra maravilhosa, né, durante o parto, eu tinha conversado com ela, eu falei, doutora, eu não quero episiotomia, que é aquele corte que antigamente os médicos faziam, e assim, quando era o primeiro parto, né, era quase via de regra, e até hoje você vê isso por aí. Então eu falei, eu não quero episiotomia de jeito nenhum. E aí durante a fase de push, né, de empurrar, ela ficou alongando meu períneo. E isso ajudou muito para que a laceração fosse a mínima possível. Então a recuperação é maravilhosa. Eu quase não senti dor mesmo. Acho que no outro dia, né, porque já era madrugada, mas quando finalmente eu me levantei no outro dia pra ir no banheiro e tudo, normal, fui andando, segurando o bebê, você se sente super bem. Eu não sabia como tava lá embaixo, né, até então, mas confiei, entreguei na mão de Deus. A médica disse que a laceração foi pouca, e realmente, de fato, foi. E, gente, recupera tudo mesmo, tudo. E é isso, espero que encoraje vocês de alguma forma, e é isso aí. Tchau! Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse, assim será sua posteridade. Gênesis 15:5. Isaque nasceu, esperado por uma vida, sonhado por nós antes de estarmos juntos, consagrado a Deus, filho amado. Tal como o filho de Abraão e Sara, um improvável pelas circunstâncias que o rodeavam. É o nosso riso, tal como foi o deles. Nunca esquecerei o teto da sala de parto, brilhando como as estrelas do céu que foram apontadas a Abraão. Que sua vida seja para o louvor da glória de Deus, meu filho. Que como pais, louvemos a Deus na sua educação. Que você como estrela brilhe sempre para a glória de Deus. Amamos você, filho.